Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme contar com a presença de todos aqui. Sou uma mulher negra de 60 anos, ou de branco hoje, porque é sexta-feira. Hoje, se alguém. Vamos conversar agora. Eu estou assim, para não mais fazer diferente, fazer sempre igual. Essa apresentação visual. Eu mudo o cabelo todo dia, então hoje o cabelo está trançado, platinado. Eu tenho no pescoço o fio de Dandalunda, meu fio tradicional. E atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou nessa cooperação entre o Fonsan Pótima e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como coordenadora nacional do Fonsan Pótima, uma das pessoas que contribui na construção desse projeto, que é o projeto do curso de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, e a gente tem participado nessa construção. E aí é muito importante, a gente fica muito feliz de estar chegando nesse dia de hoje, que tem a gente estabeleceu há mais de 6 meses, já 8 meses, né? Uma metodologia em que a gente vai fazendo rodas de conversa dos temas e dos cursos e das temáticas que vão sendo construídos nesse curso. Então, isso aqui não é o curso, mas vocês estão construindo o curso com a gente. A oficina de hoje, ela tem... quando a gente montava, eu pensava assim, que quem quiser saber qual é a vantagem de ter um fórum e de discutir segurança alimentar, hoje será o momento de ver isso através dessa apresentação de gestores, das possibilidades de relações. E, de antemão, eu quero agradecer muito a Renata Pires Bolatti, que se dispôs a vir trabalhar conosco hoje, a minha querida professora, sempre vice-prefeita de São Leopoldo, Paulette Terezinha, que também atendeu de imediato o convite, e ao Chandler, ex-secretário de Assistência Social de Rio Grande, que eu não sei se ele já está aqui, porque ele é um menino de Xangô, daqueles terríveis, que eu amo muito, muito mesmo nessa construção desse processo. Então, eu convido já a professora Valéria, entre as professoras da URGS, que possa fazer também sua saudação, e depois, de imediato, a gente já assiste o vídeo. Boa tarde a todas, todos, todes. É muito bom a gente ter mais uma roda, né, na construção do nosso curso, e eu, em nome das minhas colegas e dos nossos bolsistas aqui da URGS, eu dou muito boas-vindas a todos e agradeço, por ter atendido ao chamado da cota, para que a gente possa aprender junto com vocês hoje mais alguma coisa que vai compor o nosso curso. Esse vídeo, ele foi constituído, o ano foi 2016, se eu não me engano, quando Chico Brito era o prefeito de Embu das Artes, aqui em São Paulo. E ele fez esse vídeo exatamente para o Fórum Social Mundial, Fórum Social das Resistências, e aí, então, gostaríamos que você assistissem, anotassem dúvidas e questionamentos, e que se some a essas experiências do Fonsan Pótima na questão de segurança alimentar e os municípios. Olá, axé para quem é de axé. Nesse nosso bate-papo hoje, nós vamos falar sobre as políticas públicas de Embu das Artes para os povos tradicionais de matriz africana. Aqui na nossa cidade, nós criamos a Assessoria de Promoção da Igualdade Racial, ainda em 2007, e recentemente criamos a Assessoria dos Povos Tradicionais de matriz africana, e o objetivo dessas assessorias é fomentar a articulação dos povos tradicionais para a valorização da sua organização religiosa, cultural, social e econômica. Para isso, a Prefeitura de Embu das Artes estreitou o relacionamento com os terreiros, com o movimento organizado,
para a doação de uma área de 15 mil metros para a produção dos utensílios e produção dos grãos e dos animais necessários, né, para o ritual religioso dos povos tradicionais. Também formalizamos, junto com os povos tradicionais, um conselho específico dos povos tradicionais, que tem por objetivo a elaboração de uma política pública de valorização. Nesse sentido, já temos vários resultados, como a própria doação da área, né? Também elaboramos uma cartilha de orientação, de regularização dos terreiros, né, no combate a toda forma de discriminação, o reconhecimento dos terreiros como espaços legítimos, como territórios sagrados para a organização e a manifestação religiosa e cultural dos povos tradicionais. Então, nós temos avançado muito na nossa cidade em relação a essa política pública. Nós sabemos que a elaboração de políticas públicas num país que tem um histórico, né, de muitas décadas, né, e séculos de ditadura, um país que tem mais tempo de trabalho escravo do que de trabalho livre, remunerado, é extremamente difícil, que a sociedade ainda é muito preconceituosa, racista e discrimina qualquer forma de manifestação cultural e religiosa que não seja a tradicional. A tradicional é elitizada, digamos assim. Então, portanto, nós aqui na nossa cidade, nós temos avançado. No final do ano passado, nós criamos uma lei para mudar todas as denominações, tanto de equipamentos públicos, não tínhamos nenhum, mas deixamos isso na lei, como também nomes de ruas e avenidas que fizessem homenagem a qualquer pessoa do presente ou do passado que cometeu crime de lesa humanidade, né, tortura ou mesmo escravidão, né, os bandeirantes, por exemplo. Então, nós aprovamos a lei já está em vigor, então a partir do ano passado para frente, não se faz mais nenhuma homenagem a qualquer tipo de pessoa que tenha cometido esse tipo de crime, e as ruas e as avenidas que tenham um nome, né, que prestou homenagem a essas pessoas, nós vamos convencer a sociedade aqui em Embu das Artes sobre a importância dessa mudança. E esse é um momento importante porque você politiza. Nós, gestores, militantes, né, de direitos humanos, nós não podemos ter medo de enfrentar esse tipo de conflito. É fundamental que a gente tenha essa clareza. Os governos, principalmente, cumprem um papel pedagógico fundamental. Aqui na nossa cidade, nós tivemos um conflito com a comunidade evangélica e fizemos toda a discussão, o respeito, né, num evento de lançamento, por exemplo, do Conselho dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Eu, como prefeito, até pelo meu histórico, eu cantei um ponto de Umbanda, e o pessoal gravou, espalhou nas redes sociais, isso foi parar na comunidade evangélica, e eu recebo, né, uma vez por mês os pastores na minha sala, né, para a realização de um culto aqui que eles pediram, né, isso já tem 8 anos, e eles colocaram isso na pauta, e eu como gestor enfrentei isso com a maior serenidade e convicção, que o governo, o Estado é laico, mas o Estado ser laico não significa virar as costas para as manifestações religiosas. Por exemplo, o Estado ser laico significa que ele tem que garantir espaço para todas as manifestações religiosas. E os povos tradicionais, eles não se prendem apenas ao aspecto religioso. Esse é um outro aspecto, engano, que as pessoas, quando pensam em povos tradicionais, pensam no pessoal de terreiro, de Umbanda e Candomblé, e quando nós sabemos que os povos tradicionais têm uma luta muito mais ampla. É pelo seu direito de ter no seu território a sua manifestação política, econômica, social e cultural. E é isso que muitas pessoas ainda não entenderam o objetivo dos povos tradicionais. Então, eu aproveito, né, esse nosso bate-papo para pontuar essas coisas. A necessidade das políticas públicas, os municípios avançarem na implantação de leis que garantam, né, uma institucionalização dessa política pública, que nós sabemos que é difícil. E depois a criação de órgãos internos nas prefeituras para que isso seja transformado em política
de Estado e não apenas política de um governo. Quando se transforma isso em lei, você está garantindo que isso vire política de Estado. E o outro aspecto é garantir espaços em parceria. Aqui, por exemplo, nós temos um outro projeto que é a cessão de uma área pública que tem uma cachoeira aqui numa região chamada Ressaca, onde as pessoas religiosas dos povos tradicionais possam ir lá e fazer suas oferendas. Nós sabemos que tem toda essa preocupação da dimensão ambiental, mas é também uma oportunidade de dialogar com a comunidade do entorno, ou seja, os moradores de entorno e com os próprios religiosos de matriz africana, o que é possível fazer para dar um tratamento ambiental, né, e garantir a manifestação religiosa e, ao mesmo tempo, você garantir a preservação ambiental. Ou seja, é um desafio, porque tudo isso é novo para todos nós, né, para a sociedade brasileira em geral, né? Então, eu finalizo colocando isso para vocês, né, da importância dos governos assumirem isso como política pública, porque nós temos uma dívida, o Brasil tem uma dívida histórica com os nossos irmãos que foram trazidos à força da África, e o país, né, o Brasil é único, né? O Brasil, com essa configuração religiosa, cultural, ele é um país único. Um outro aspecto que eu acho importante, que é a questão da segurança alimentar. Nós estamos comprando tanto para o Banco Municipal de Alimentos, para o restaurante popular, como para a merenda escolar, produtos aqui do Vale do Ribeira, da região do Vale do Ribeira, todo mundo já ouviu falar, dos quilombolas. É uma maneira também de valorização da produção agrícola desses povos tradicionais, dos quilombos, e garantir aqui na cidade uma alimentação saudável, sem agrotóxico. Ou seja, não existe um aspecto apenas que resolva esse enfrentamento da discriminação existente ainda no nosso país. Nós temos que elaborar e colocar em prática as várias políticas públicas de maneira articulada, porque só assim, no Brasil, no estado de São Paulo e mesmo aqui em Budas Artes, em todos os estados, nós vamos conseguir avançar e garantir para os povos tradicionais de matriz africana o seu direito, o direito de ser. E o direito de ser dos povos tradicionais, ele deve acontecer nos seus territórios, território nacional, nos estados, nos municípios e em seus territórios sagrados, que é um conceito extremamente interessante que aqui em Budas Artes está nos fazendo pensar nas outras políticas públicas, a importância da territorialização para a implantação de todas as políticas públicas. Um grande abraço, um maravilhoso Fórum Social Mundial e axé para todos vocês. Para a gente para a gente poder encaminhar rapidinho, eu vou passar a convidar a Renata, então, para que ela possa fazer uso da palavra. Renata é filha de Ana Regina e Flávio, é neta da dona Rita, da dona Maria e do seu Francisco. Ela é nutricionista, ela é servidora pública municipal de Porto Alegre desde 2016 e ela está como vice-presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Porto Alegre. Vocês têm aí nas referências dos documentos que a gente passou junto com esse convite, um documento que é um parecer que foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em que também tem um parecer dessa nutricionista orientando a construção da cesta alimentar para os povos tradicionais de matriz africana. Seja bem-vinda, Renata, a palavra está contigo. Agradeço o convite. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Então, eu vou começar minha apresentação. Tá certo. Então, falar a questão da gestão municipal, apresentar alguns conceitos, como eu trabalho na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dentro da alimentação escolar, eu vou falar um pouco sobre isso, das nossas ações dentro do Covid-19,
do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável aqui de Porto Alegre, e ações dentro dos que a gente fez dentro com os povos tradicionais de matriz africana. Então, desde 2010, o direito humano à alimentação adequada está dentro da Constituição Federal, dentro dos direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma da Constituição. Conceito de segurança alimentar e nutricional sustentável é a garantia do direito de todos ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e nenhum sistema alimentar futuro, devendo se realizar em bases sustentáveis. E da soberania alimentar, que é um princípio crucial para a garantia da segurança alimentar e nutricional e diz respeito ao direito que têm os povos de definirem as políticas com autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós recebemos verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Esse programa, ele tem a verba que nós recebemos, ele é em transferência em caráter suplementar, ou seja, o município também tem que complementar essa verba, e ele é um programa de atendimento universalizado, ou seja, todos os estudantes matriculados têm direito à alimentação escolar. Então, o PNAE, ele é o programa mais antigo do governo brasileiro de segurança alimentar e nutricional. E, como eu falei, ele tem um atendimento universal aos escolares para garantia do direito humano à alimentação adequada. Essas são as verbas atuais, desde 2017, que elas não sofrem reajuste. Então, o que nós recebemos por dia por estudante. Aqui. Então, o PNAE aqui em Porto Alegre, tem 2 nutricionistas dentro da coordenação, mais outras nutricionistas que são assessoras das escolas. Nós temos uma diferenciação que nós temos técnicas de nutrição e dietética lotadas nas escolas. Nós temos cerca de 40 estagiários. Em 2019, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 600 funcionários entre cozinheiros e auxiliares de cozinha, e nós atendemos cerca de 50 mil estudantes da rede municipal de ensino. Então, a gestão aqui em Porto Alegre é centralizada, então o município adquire os gêneros alimentícios e os fornecedores entregam nas unidades escolares. Nós servimos em 2019, esses dados são antes da pandemia, tá? Nós servíamos cerca de 50 mil refeições por dia. Nós tínhamos cerca de 30% de adesão nas escolas fundamentais e 70% nas escolas infantis, que são de turno integral. Nós recebíamos cerca de 9 milhões e meio por ano do FNDE, e o valor total exclusivo para aquisição de alimentos, 13 milhões de reais. O valor médio da nossa refeição é de 90 centavos. Então, aqui um pouco das escolas municipais. Então, nós temos cerca de 43 escolas infantis e 56 fundamentais. Nós também temos escolas que são conveniadas ao município, que são particulares e o município compra vagas. Então, elas recebem cerca de 5 kits de gêneros não perecíveis por ano. E o valor médio das refeições das comunitárias é R$ 1,40 de gêneros não perecíveis por aluno e R$ 13,50 de perecíveis por aluno. Nós temos muito mais escolas da rede comunitária, especialmente as infantis, que é a obrigação do município, cerca de 207. Então, aqui um pouco sobre o nosso cardápio. Ele está disponível no blog, tem um site. Então, sempre tem que ter a assinatura de uma nutricionista. Então, esse é um cardápio de berçário, são estudantes que ficam o dia inteiro conosco, das 7 da manhã, às vezes, às 19 horas. Então, eles recebem o lanche da manhã, o café da manhã,
o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Aqui do infantil tem o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então, no lanche da tarde são sempre frutas, 2 frutas diferentes, e aqui das fundamentais. Então, o aluno geralmente que estuda de manhã recebe o café da manhã, o lanche da manhã e o almoço, e o aluno que estuda de tarde recebe o almoço e o lanche da tarde. Os alunos do ensino de jovens e adultos recebem o mesmo cardápio do almoço na janta daí. Então, para vocês verem como é que era antes da pandemia, né? Nós utilizamos buffets nas escolas. Nós também temos o programa de hortas escolares, dentro do programa Saúde na Escola, que é da Secretaria da Saúde. A Annelise Krause é a nutricionista responsável nesse momento. Então, ele tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações que promovam a atenção em saúde, através da prevenção de doenças e alimentação saudável, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o plano de desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Então, aqui em Porto Alegre, todas as escolas da rede municipal, as escolas conveniadas e algumas escolas estaduais adeptas ao programa participam das hortas escolares. Então, o objetivo, né, é vigilância nutricional, promoção de alimentação saudável, incentivo a práticas corporais e cuidados para crianças que apresentam obesidade. Então, foi com esse programa Crescer Saudável, foi possível financiamento para compras de materiais para atividades físicas e financiamento para compras de equipamentos para a realização de hortas escolares. Então, a gente tem desde o carrinho de mão pequeno, enxada pequena, os ancinhos pequenos para os estudantes de educação infantil, e nós também temos para os estudantes de educação fundamental. Então, ano passado, com a pandemia, nós tivemos que fazer um novo protocolo aqui na rede municipal sobre a alimentação escolar. Então, nós conseguimos fazer um curso online para todos os manipuladores de alimentos, os cozinheiros das escolas e os auxiliares de cozinha. E aí, ano passado, devido à pandemia, o FNDE passou 12 parcelas mensais, e também foi possível, durante o período de suspensão das aulas, nós fazemos a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes de gêneros alimentícios adquiridos com esses recursos financeiros. Então, nas escolas infantis, nós distribuímos os estoques das escolas. Em abril e em maio, nós distribuímos as cestas básicas. Em junho, alimentos perecíveis. Em agosto, cestas mistas, para todos os estudantes da educação infantil. Então, aqui era o que nós entregamos em maio. Aqui em junho, os gêneros. E aqui em agosto. Aí nós conseguimos também comprar pão fatiado da agricultura familiar. Existe uma exigência de obrigatoriedade de utilizar 30% da verba do FNDE com aquisição de produtos da agricultura familiar. Na educação fundamental, então, em abril, nós disponibilizamos o estoque das escolas. Em julho, foram gêneros perecíveis. E em agosto, cestas básicas. Então, nós só conseguimos fazer essas distribuições graças aos professores e às direções das escolas. Foram eles que estavam lá na ponta, entregando para os estudantes esses gêneros, que fizeram a montagem dessas sacolas, que fizeram todo o contato com as famílias. Em agosto, nós entregamos uma cesta básica para cada estudante da rede de escola fundamental da rede de Porto Alegre. Em 2021, continuou a pandemia, né? A gente achou que fosse voltar às aulas no início, mas não voltaram presencialmente. Então, em março, também se entregou os estoques das escolas. Em abril, nós adquirimos cestas básicas de uma licitação da FASC. Entregamos as cestas básicas para os estudantes de escola infantil e para os beneficiários do Bolsa Família, das escolas fundamentais. E agora, em setembro, nós conseguimos, finalmente, a entrega de cestas básicas da agricultura familiar,
via chamada pública aqui em Porto Alegre. Então, essas são as cestas básicas que estão chegando hoje, assim, nas escolas. Então, agora um pouco sobre o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele era um órgão consultivo diretamente ligado à Presidência da República, um espaço de participação da sociedade civil na formulação e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, criado em 1993. Ele foi extinto em 1º de janeiro de 2019, por uma medida provisória do atual presidente. Aqui em Porto Alegre, nós temos o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Então, pela lei, desde 2007, o decreto 16.665 estabelece que são 12 representantes governamentais e 24 da sociedade civil. O CONSAS, ele tem responsabilidade de construir a política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável, de chamar as conferências municipais e de construir também o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Esse plano, então, ele está sendo construído atualmente, com a vigência de 2021 a 2024. Ele deve conter a análise da situação municipal de segurança alimentar e nutricional. Ele é constituído pelo conjunto de ações do governo municipal que buscam garantir para a sua população, através das ações de segurança alimentar e nutricional sustentável. Então, os parâmetros para a elaboração do plano, conforme o decreto de 2014, oferta de alimento aos estudantes, trabalhadores e pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, aquisição governamental de alimentos provenientes da agricultura familiar para abastecimento e formação de estoques, e segurança alimentar e nutricional de povos indígenas, quilombolas, demais povos e comunidades tradicionais. Então, dentro dessa rede de afeto, né, eu também participei da construção da nota técnica com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul para os povos tradicionais de matriz africana. E também a gente está montando, junto com a rede de mulheres negras, o curso de boas práticas para manipuladoras de alimentos. Era isso, não sei se eu passei do meu tempo, desculpa. Obrigado, Renata, por essa contribuição. É importante, assim, porque dentro dentro do curso, a gente vem conversando a escala de atuação, que escala nós vamos trabalhar dentro do curso, né? Para a gente ter as dimensões e os indicadores e a avaliação dos povos tradicionais de matriz africana. Então, o que você nos traz no sentido de conhecer de como está colocado isso numa cidade do tamanho de Porto Alegre, por exemplo, assim como o vídeo que a gente viu antes, é de extrema importância para essa reflexão. Eu convido a Paulette, esta mulher de Iemanjá, que, como vice-prefeita de São Leopoldo, possibilitava, por exemplo, acho que é uma das cenas que não sei se está gravada em algum lugar, que era quando a gente adentrava aquele gabinete, nós todos trocávamos bênção uns com os outros, com a vice-prefeita, e isso se repetiu, essa cena, em todos os lugares e mesas oficiais que a gente teve junto com a Paulette. Hoje, Paulette está como secretária de Direitos Humanos de São Leopoldo e também continua traçando com a gente algumas estratégias. Então, a palavra é sua, Paulette. Saudação a todos e todas, a todes. E antes de tudo, né, pedir meu agô à minha ancestralidade, que é isso assim que a gente costuma, né, fazer as saudações gerais, né, enquanto povo tradicional. Então, é um prazer imenso estar aqui com todas vocês, com todos vocês, porque é justamente no diálogo, né, e a troca do conhecimento que a gente consegue fazer uma sociedade um pouco mais humana, né, mais, entre aspas, evoluída, né, e a gente se compreender um pouco mais, né, se aceitar um pouco mais. Eu acho que nessa caminhada que eu acho que a proposta aqui justamente desse curso, né, que vocês estão colocando à disposição, né, tentando construir. Então, primeiro vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Paulette Souto, eu nasci em Porto Alegre e vim morar em São Leopoldo há 45 anos, tenho 63 anos. Vim morar em São Leopoldo, moro aqui há 45 anos.
sou educadora de profissão, né? E acredito assim, fui a primeira mulher eleita para o executivo dessa cidade. Tem a insígnia de ser da imigração, o berço da imigração alemã do país. Então, a primeira mulher eleita para o executivo da cidade, para o executivo da cidade, foi uma mulher negra, sou eu. Então, isso para mim é algo histórico, né? Dentro da nossa cidade. E nessa perspectiva, nesse olhar, nessa compreensão de um outro mundo, né, a gente tem tentado construir, né, e isso já é uma luta de muitos anos dentro da nossa cidade, fora dela, né, no território todo, onde nós pudermos estar, a gente incide justamente nessa compreensão de uma civilização, né, como a nossa, dos povos tradicionais, que luta, né, durante os séculos para poder, né, ter o nosso espaço de forma mais digna, mais de uma compreensão um pouco maior, né, e que a gente possa estar também em todos os espaços onde nós quisermos estar, né? Principalmente a mulher negra, a dificuldade que a gente tem histórica, né, em toda essa caminhada. Eu assumi a cidade em 2017, né? Fui visitada pelo Tata Edson, a Cota Mulangi e outros, né, outras pessoas que fazem parte justamente desse movimento todo que é o Poção Potman. No gabinete, a partir daí, as portas estavam abertas para a gente construir uma outra possibilidade, né? E mediante ao decreto 6040, que é que nos norteia hoje, né, em todo o território, a gente fomos construindo outras possibilidades. A primeira, claro que nós temos governos anteriores a nós, e que eu também fiz parte desses outros governos, em alguns momentos, a gente incidiu em algumas questões relacionadas justamente aos povos tradicionais. A compreensão, inclusive, da Lei 10.639, né? Pela questão do estar, que é uma lei que contempla justamente a área da educação, onde eu atuo, né? Então, nós tínhamos todo um trabalho já organizado, e isso é histórico em São Leopoldo, nessa perspectiva. As unidades tradicionais em São Leopoldo, conforme uma universidade que fez uma pesquisa, nós temos mais de 400, né, unidades tradicionais em São Leopoldo, mais de 400, né? O Estado do Rio Grande do Sul, declaradamente, os povos tradicionais em maior quantidade pela declaração, por assumir, né, a sua posição enquanto povo tradicional. Certamente outros vão estar dando esses dados e organizando isso conosco aqui. E então a primeira providência foi em 2017, a gente, junto com os nossos, né, os pares, formularmos o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Então, aqui é chamado de CONPOTMA, é o Conselho Municipal dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. A partir daí, nós começamos com um diálogo, né, com a gestão pública, construímos algumas possibilidades, né, dentre elas um território sagrado, chamado esse território tradicional, um território sagrado, onde as práticas, né, mais voltadas à questão da religiosidade, né, fica nesse espaço que é no Rio dos Sinos, justamente quase no centro da cidade. Quem conhece São Leopoldo, possivelmente, né, possa até identificar, num espaço próximo à ponte, né, do imigrante. Então, ali nós estamos construindo toda uma possibilidade, né, de um espaço cultural, né, de acesso a toda a cidade, sem sombra de dúvida, mas com essa consagração, né, com essa identidade de ser os povos tradicionais. E buscamos também, há pouco tempo, nós encontramos um outro espaço, onde vocês sabem que a nossa relação com a natureza é imensa, né? Nós nos relacionamos com a natureza, respeitamos essa natureza, e por isso a nossa alimentação ser saudável. Nós precisamos, a nossa essência na questão da nossa sobrevivência enquanto povo também está muito ligada à nossa alimentação, né? Então, através disso, também estamos buscando esses vínculos com a criação do nosso grupo do Poção Potman em São Leopoldo. Faz alguns meses que a gente conseguiu nos organizar também nesse sentido, que é uma outra perspectiva dentro da nossa cidade, né? Justamente buscando o que o prefeito dizia ali, né? Esse espaço para a gente produzir, né, alimentação
saudável de acordo com a nossa perspectiva de vida e de existência, né? Então, também é uma outra possibilidade que nós criamos, que faz poucos dias, poucos meses que a gente iniciou esse trabalho também, né? Então, nós produzimos já há muitos anos atrás, quando nós também fazíamos parte do governo, acho que em torno de 2006, mais ou menos, nós produzimos, junto com a Secretaria de Meio Ambiente aqui, a nossa cartilha de uso dos nossos espaços, né? De orientação à comunidade, e etc, etc. E essa cartilha, ela evoluiu agora para um próximo momento, em 2017, quando nós entramos também, nós reformulamos essa cartilha e ela está à disposição. Pena que eu esqueci de trazer para vocês, para apresentar aqui para vocês, né? Então, essa cartilha também é um manual de orientações, né, das nossas práticas, né, e um entendimento também dentro da cidade, dos espaços que nós ocupamos, como é que nós ocupamos e como é que esses espaços também devem ser respeitados, né, pela nossa comunidade. Criamos também uma conversa com o Conceea, do município, né, construímos junto a Feira da Alimentação Saudável. Então, essa Feira da Alimentação Saudável tem por princípio, né, nada de agrotóxico, uma alimentação natural, uma alimentação que vem da agricultura familiar e que possa ser produzida também por nós, quando nós tivermos, inclusive, nosso próprio território aqui à disposição para a nossa comunidade. Nosso território, na questão do Fossão Pótimo, na questão de ter uma área, né, para fazer toda essa cultura, né, a produção de alimentos, e assim a gente também poder fazer parte dessa feira na produção e no consumo. Então, nossas escolas aqui, elas já fazem o uso, né, o consumo de uma alimentação saudável, né? A alimentação ele é praticamente quase que 100% comprado da agricultura familiar. Nós estamos nesse processo já há algum tempo, avançando, né? Começamos com 40%, agora 60%, e assim nós vamos, né, quase... Nosso objetivo é poder, de alguma forma, né, dentro de uma legislação que nos permita, avançar até o limite do consumo dessa alimentação saudável. E também tivemos aqui, anos em que começou todo o processo de uma perseguição um pouco mais violenta contra as unidades tradicionais, né, e a população tradicional, foi criada uma lei, né, criado um comitê, né, de combate à intolerância religiosa, que é chamado Comitê da Diversidade Religiosa, né? Então, nós estamos nesse processo, são várias, a gente tem todo ali um trabalho, inclusive está na Secretaria de Direitos Humanos, a coordenação desse trabalho. Então, nós estamos aprofundando, né, cada vez mais, tentando agregar pessoas, entidades religiosas, autoridades religiosas, né, para o processo do diálogo, né? E, a partir daí, também, né, mudar uma cultura de violência, né, e de perseguição, inclusive, dentro da nossa cidade. A própria escola, né, ela já produz, tem todo um trabalho nesse sentido, né, de produção de conhecimento e cultura, né, afro-brasileira, para que a gente possa também, né, incidir com as nossas crianças, né, os nossos jovens, nesse novo olhar, né, que não seja um olhar de intolerância, de preconceito, né? Então, existe todo esse trabalho dentro da escola também sobre isso. Nós tivemos também, em 2018, mais ou menos, eu não estou muito lembrado, mas eu acho que foi 2018, nós tivemos a visita dos produtores do filme Cavalo de Santo, que retrata justamente o Batuque no Rio Grande do Sul, né? E esse filme teve, inclusive, alguns atores, né, daqui da nossa cidade, que fizeram parte, que, inclusive, uma das nossas autoridades, o pai de Jair de Ogum, né, a casa dele, né, fizeram parte dessa produção. Nós fizemos um pré-lançamento desse filme, em função de termos muitas dificuldades ainda financeiras na cidade, né, nós não pudemos investir como nós gostaríamos. Nós fizemos aqui o pré-lançamento. E ele recebeu o prêmio, né, no Festival de Gramado, no Chiquito, agora nesse ano, o que nos honrou muito, né? E eu acho que a divulgação desse material cultural
realmente dá uma outra dimensão, né, para toda a nossa visão enquanto povos tradicionais, enquanto pessoas que realmente entendem nesse espaço de Gramado, né, que é o festival na América Latina mais importante, nós ganhamos um prêmio. Isso foi fundamental para também a quebra do preconceito, né, e a gente poder realmente divulgar a nossa cultura justamente através deste filme. Então, para nós, isso foi de uma grande valia, e nós estamos aí tentando também fazer a divulgação. Quem puder assistir, né, por favor. Tem vários personagens de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de modo geral, né, porque nós temos algumas divisões, né, Cota? Nós temos algumas divisões no país aqui, né? Hoje, o nosso Conselho dos Povos Tradicionais, nós já temos, além do Batuque do Rio Grande do Sul, nós temos o Candomblé e outras, a Umbanda e outras tantas outras culturas, né, que se agregam ao nosso Conselho e fazem com que ele fique mais fortalecido ainda. Vocês podem imaginar que o Conselho ele é paritário, né? Nós temos metade são pessoas do governo, né? E metade da sociedade civil. Então, nós trabalhamos na perspectiva de uma construção, né, de uma identidade dentro da cidade, né, de uma compreensão de uma civilização diferenciada dentro dessa realidade da cidade e que precisa ser respeitada pelo diálogo e pela construção, né, de propostas que venham a contribuir numa compreensão maior de universo, de civilização. Tá? Nós também, essa semana, conversamos com o prefeito, fizemos uma audiência com ele, justamente colocando a situação que, na atualidade, né, nós sabemos da quantidade das violências que tem sofrido em todo o país, né, as unidades tradicionais, né, em função do preconceito, da discriminação, da intolerância total. Né? Então, em São Leopoldo, nós vamos criar, né, uma legislação para evitar, né, inclusive, que a vigilância sanitária seja chamada e, a partir daí, nós tenhamos alguma represália. Né? Então, a questão da vigilância sanitária tem sido mais chamada, né, pela comunidade para uma investigação, uma medida mais ostensiva, né? Então, nós também estamos trabalhando nesse sentido. Então, observem, gente, que o quanto é importante estar em alguns espaços, né, de relevância, né, pessoas que compreendam, né, a caminhada dos povos tradicionais, né, da comunidade negra, não digo nem todos que estão dos povos tradicionais são negros, né, mas a grande maioria e esse é um legado nosso, da comunidade negra, mas que vem cada vez mais sendo... O Rio Grande do Sul é um estado onde há um branqueamento, né, nesse setor todo, porque as pessoas também, né, se sentem amadas, né, pela nossa cultura, pelo aquilo que a gente propõe como uma visão, né, de civilização que mantém a sua vocação, né, para a paz, para a alegria, para a felicidade, para a vida em comunidade, né, para a construção de um mundo onde o agrotóxico não chegue, né, onde a violência não permita ser exercida, né, aonde nós possamos acolher a todas as pessoas. Né? Então, uma outra visão de mundo. Então, a essa visão de mundo, a essa cultura que nós nos propusemos a viver, né? Nós convidamos também toda a sociedade para vivê-la. Né? Muito obrigada e fico à disposição. Obrigado, Paulette. Paulette traz vários elementos que a gente vai agregando aí sobre o nosso olhar. A gente vai, então, observando essas práticas que a gente vem conseguindo, né, do conselho, e são conselhos diferenciados. Aquele conselho que o Chico falou era um conselho que não era paritário, era só dos povos, e como ele disse, então a gente discutia nesse conselho e tinha uma agenda também
permanente com ele. A Paulette traz agora um Conselho dos Povos que é paritário e essas construções dentro agora dessa pauta dos direitos humanos. Então, uma contribuição valiosa e que vocês vão observando também que todas essas ações vêm sendo feitas sempre em cima de uma ação política e de uma conversação, mas a gente não tem dimensões, por exemplo, ou indicadores ou dimensões desse processo, por exemplo, que trouxe a Renata, da ação dentro, né, da Smart Family, que é embasada em dados quantitativos também colocados. Muito obrigado, Paulette Souza Soto. Na verdade, ela traz essa relevância de ser alguém dos nossos também colocados nesses lugares. E aí agora eu convido o Chandler Siqueira, que é do povo tradicional Iorubá, do povo Iorubá, Ministério de Xangô, é secretário adjunto de Cidadania e Assistência Social e coordenador da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial de 2017 a 2020, graduando em Direito na FURG, coordenador executivo do Função Póstuma Rio Grande e vice-presidente da Unegro Rio Grande. Chandler, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, a todos. É um prazer imensurável estar aqui compartilhando com vocês, aprendendo, né, com as falas que me antecederam, para a gente possa, de fato, executar essa troca de saberes, de informações, de conhecimentos, de práticas e experiências que viemos construindo no decorrer dessa caminhada. Quero pedir a bênção das minhas mais velhas, minha camarada Paulette Souto, que me antecedeu, grande liderança, um grande quadro político, né, que nos ajudou e muito, esteve em Rio Grande em inúmeras ocasiões aí, apoiando a nossa construção também da política dos povos e comunidades tradicionais. Minha presidenta Elis Regina também, que está presente, presidenta estadual da Unegro, um beijo, todo o meu coração, e a minha diretora, costumo dizer que é o meu esteio, né, a minha âncora aí, é quem nos dá todo o norte e segurança na política dos povos e comunidades tradicionais, Cota Mulangi, que é a grande precursora e responsável de todo o trabalho que minimamente Rio Grande conseguiu construir e contribuir. Babá Odesse, sua benção, meu pai. Bom lhe ver. Então, eu sou o Chandler Siqueira, jovem, 28 anos, povo tradicional de matriz africana, como a Cota já trouxe aí na minha apresentação, e estive compondo o Executivo Municipal da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, que é a primeira cidade deste estado gaúcho. Então, é uma cidade que traz aí um histórico, né, de construção deste estado e a cidade berço das tradições de matriz africana. A cidade onde mais de 80% dos negros e negras exportaram neste estado gaúcho. Com isso, nós já reconhecíamos, né, o grande débito que esta cidade tem para com os povos e comunidades tradicionais e para a comunidade negra como um todo. Aqui foi a porta de entrada para todo este holocausto que ocorreu e que ainda ocorre, fruto do sistema e do período escravocrata. Então, como colocou a Cota Mulangi, enquanto a minha participação no Executivo Municipal, consegui colaborar como secretário adjunto de Cidadania e Assistência Social e coordenador da Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Nós criamos essa coordenadoria nesta gestão, ela não existia junto ao Executivo, justamente na intenção de criar uma estrutura que pudesse dar conta da demanda das políticas voltadas aos povos e comunidades tradicionais como um todo. Uma das primeiras ações que nós conseguimos construir, né, com o apoio do governo, mas principalmente com o apoio e a conscientização da sociedade civil, dos povos e comunidades tradicionais rio-grandinos, foi a criação do Conselho Municipal do Povo de Terreiro da cidade do Rio Grande, que não é um conselho paritário, é um conselho onde 70% é sociedade civil e 30% é governamental. Justamente porque entendíamos que a sociedade civil
deveria ter o poder, né, da maioria nas discussões, visto que as políticas ali discutidas, construídas, seriam para este mesmo público, para este mesmo povo. E criamos esse conselho na expectativa de que ele pudesse congregar todos os povos e comunidades tradicionais de matriz africana num diálogo franco com o governo municipal para apontar as nossas demandas e construir, então, as políticas que se faziam e se fazem necessárias para não só o nosso reconhecimento, mas para o pleno desenvolvimento sustentável destes povos. O que nós discutíamos com o governo na época? Não basta apenas reconhecer que um povo existe. Não basta apenas dizer que nós sabemos que aqui estão os povos tradicionais. Nós precisamos que o governo, minimamente, dê estrutura, dê capacidade de que estes povos, uma vez reconhecidos, também possam viver para além de sobreviver. O que nós viemos fazendo desde que aqui chegamos nessa terra chamada Brasil é sobreviver. Estamos numa cultura diferente, num sistema totalmente diferente, com valores civilizatórios que não são os nossos, uma noção de cultura, de sagrado, de organização social que não é a nossa, que não é do nosso povo. Então nós viemos, né, e aí sem falar da questão da soberania alimentar que nos é negada desde que aqui chegamos, nós viemos sobrevivendo neste sistema capitalista que visa, né, e aí não preciso falar sobre isso para vocês, mas visa o individualismo, visa a geração de lucro, a exploração do homem, quando na realidade nós somos de uma cultura cujos valores preza pelo coletivo, pelo uso equilibrado dos recursos naturais, pelo reconhecimento de que tudo que existe é sagrado e tudo que é sagrado precisa ser alimentado, reverenciado, invocado, cultuado, enfim. Como é que nós fazemos essa discussão com o governo, né? O governo não compreende quem nós somos, sabe que existimos e que historicamente estamos nesse município, mas nesta gestão de governo popular, com o camarada prefeito Alexandre Lindemeyer, do Partido dos Trabalhadores, abre esta porta de conversa para que a gente então diga, bom, nós estamos aqui e temos demandas, pagamos impostos, precisamos ser reconhecidos. Para além da discussão da laicidade, para além da discussão de que todas as religiões devem ter o seu espaço de culto, nós não queremos apenas discutir a intolerância religiosa. Nós estamos cansados de ir para a rua apenas denunciar os atos de pessoas e de comunidades que nos atacam por conta do seu racismo, da sua intolerância, do seu preconceito. Nós queremos construir efetivamente com o governo políticas de Estado, políticas que vão dar conta de uma melhor qualidade de vida para os nossos, que vai tratar de reparar o erro histórico cometido para com a nossa população e a nossa comunidade, que vai dar base de se criar uma vida e uma oportunidade melhor para aqueles e aquelas que virão. Porque isso é ser povo tradicional. É exaltar os mais velhos, reconhecer a autoridade que eles representam, mas também o compromisso com os nossos mais novos. Que mundo, que sociedade nós vamos deixar? Quais acessos estes e essas terão para aqui se estabelecerem? E de que forma os nossos valores chegarão para a próxima geração? Vivemos num mundo que cada vez mais dá sinal do fracasso que é esse sistema vigente, que se auto-engole e que nós precisamos trabalhar para ter dinheiro para comer, comer para ficar forte, para seguir trabalhando, e esse ciclo vicioso. Então, de que forma nós conseguimos contribuir com os nossos valores para, de fato, a construção de uma cidade realmente democrática, participativa e que reconheça não só a presença dos povos, mas que trate da dignidade e da qualidade de vida destes, como trata de determinados grupos historicamente. Então, o Conselho foi criado nessa lógica, nessa ótica, mas, infelizmente, não conseguimos ainda
fazer dentro do conselho essa discussão, porque as pessoas não estavam habituadas a ter um espaço, uma determinada noção de autoridade, né? Porque era um conselho municipal, as pessoas empossadas como conselheiros municipais, então estavam num local de destaque, de visibilidade, e acabaram criando um outro entendimento de que o conselho seria fiscalizatório, de que iria visitar casas para tratar da liturgia, das práticas, quando na realidade nós dizíamos que não era este o intuito e o objetivo do Conselho Municipal. Uma vez, né, identificada essa fragilidade entre o Conselho e os conselheiros, nós decidimos, aí, através da nossa coordenadoria, criar um comitê intersetorial, um comitê intersecretarias dentro do Executivo Municipal, que fosse composto, então, por representantes de inúmeras secretarias, para não só dentro do governo, mas também para fora, nas instâncias estaduais, que aqui tem sede no município, e alguns representantes de movimentos sociais, para que esse comitê, então, pudesse mais, de forma pragmática, discutir as demandas e apresentar ao Executivo Municipal minutas de projetos, de propostas que contemplassem, então, essas demandas. Naturalmente, isso era um trabalho do Conselho. Como nós tivemos essa dificuldade de avançar com isso no Conselho, criamos uma segunda instância, e aí vocês vão ver que inúmeras vezes a gente acaba fazendo isso, criando estratégias, né, para conseguir seguir a caminhada, avançar na nossa discussão. E criamos, então, este comitê que reconhece aí, cria este espaço, este cenário, este ambiente, para que nele nós possamos, então, discutir quais são as nossas demandas enquanto povo tradicional, enquanto cidadãos e cidadãs que pagam impostos e que precisam exigir o seu direito à cidade. O que hoje não nos contempla? As leis que hoje estão postas no município de regramento e de convívio geral, coletivo, elas nos percebem? Elas nos identificam? Elas absorvem as nossas demandas? Enquanto coletivo, enquanto um povo tradicional, enquanto um povo que tem uma organização social e cultural diferenciada, enquanto um povo que tem valores específicos e diversos do sistema atual vigente, as leis dão conta, então, das nossas demandas? Começamos a entender que não. Através daí, realizamos inúmeras audiências públicas junto ao Legislativo Municipal para aprofundar essa discussão, para convidar os nossos vereadores, né, membros do Legislativo, para compreenderem didaticamente o que nós estávamos discutindo. Uma das últimas audiências nós discutíamos justamente, né, estava em apreciação no Supremo Tribunal Federal, a questão do abate tradicional de animais. E aí vocês vão identificar que nós falamos abate tradicional doméstico e não sacrifício de animais ou sacrifício religioso, porque decidimos, desde que Tata Edson, Cota Mulangi por aqui passaram, né, e conseguiram frutificar essa terra e despertar muitos de nós, uma vez que compreendemos o conceito de povos e comunidades tradicionais, entendemos que não era mais vantajoso nos autodeclararmos como religiosos, como afro-religiosos, porque isso apenas nos limitava. E aí estou abrindo aqui para vocês uma questão de estratégia política, né? Nós estamos num sistema que não é nosso e precisamos aprender a como lidar e interagir com esse sistema. Entendemos que, então, através da linguagem legislativa, de políticas públicas, se a gente continuasse se autodeclarando religiosos, tínhamos uma limitação ali em frente, que é a Constituição Federal, a qual todas e todos nós defendemos, pela laicidade do Estado, onde diz que não podem ser criadas políticas públicas específicas para determinada religião. Devemos prezar pela boa convivência entre as religiões, pelo respeito e o direito de culto de todas as religiões, mas não podemos criar políticas públicas específicas. E aí nós já começamos a, então, nos dar conta que não foi por acaso que nos disseram que nós éramos uma religião. Não foi por acaso que nos enquadraram, né? O sistema capitalista e as suas caixinhas, onde coloca tudo no seu devido lugar, não foi por acaso que nos disseram, olha, vocês são uma religião.
E aí, às vezes, nos provocavam dizendo, não, agora vocês não são mais, vocês não têm livro base. E aí nós íamos lá com fúria dizendo, não, nós somos religião, queremos ser reconhecidos como religião. E aí nada acontecia, eles aplaudiam, então tá. Então, cada vez mais reforçavam entre nós essa ideia de religião, de que nós éramos religião, justamente já prevendo, né, que se nos entendêssemos de fato como outra coisa, não religião, o governo ia ter que arcar, aí eu digo o governo, com o Estado brasileiro, ia ter que assumir a sua responsabilidade, visto que, né, o governo brasileiro ratificou inúmeros acordos e legislações internacionais, como a Convenção 69 da OIT, que vai tratar aí dos povos originários e povos tribais, que tem esse compromisso do desenvolvimento de políticas públicas, de desenvolvimento sustentável destes povos e comunidades tradicionais e inúmeros outros direitos garantidos dentro dessa discussão das legislações internacionais. Mas então nós começamos a entender, bom, então é assim que funciona. Então nós nos compreendemos como os povos tradicionais, daqui para frente, todos os projetos, legislações, nós vamos nos colocar como tal. Essa será a nossa forma oficial de nos apresentarmos, é assim que nós hoje nos autodeclaramos. Claro que teve um período de transição que ainda está vigente, mas nós já nos compreendemos como povos e comunidades tradicionais. Então, através das audiências públicas, a ideia era isso, né? Ir dizendo que o gato está subindo no telhado, que nós já nos entendemos enquanto povos tradicionais e que não estamos aqui apenas para ser reconhecido ou para, em novembro, se desdobrar em 5, 6, 7, 8, cada um de nós, para ocupar as escolas, ocupar os espaços e fazer um Novembro Negro lindo para os outros aplaudir. Nós queremos discutir políticas públicas efetivas para o ano inteiro, para que, como eu já coloquei, não vou me repetir, nós possamos criar condições para uma próxima geração de dignidade, resgatando tudo isso que eu já falei anteriormente. E nessa última audiência nós discutíamos o direito humano à alimentação adequada, porque estava em discussão no Supremo Tribunal a questão do abate tradicional de animais, do abate doméstico que nós realizamos. E discutíamos isso numa tranquilidade, né? Enquanto tentavam nos apontar algumas questões religiosas, alguns conflitos legais com a laicidade do Estado, nós dizemos, bom, nós defendemos a laicidade, mas queremos aqui cobrar o que a ONU já reconhece como direito humano à alimentação adequada, que é o direito de todos e todas se alimentarem conforme a sua cultura, conforme a sua tradição, conforme o seu povo se alimenta milenar e ancestralmente. É disso que nós estamos falando. É isso que nós queremos aqui pautar. E aí, dentro dessa discussão, começamos a esboçar projetos dentro daquele comitê que eu falei anteriormente. E um deles era direito à alimentação adequada nos órgãos públicos municipais. Qual que era a nossa ideia? Era garantir que os órgãos municipais que oferecem alimentação diária, então, para além da escola, os CRAS, os CAPs, todos os espaços públicos que ofertam alimentação diária, eles tivessem o compromisso de realizar um censo de segurança alimentar que reconhecesse primeiro os povos tradicionais atendidos por essas organizações, por essas instituições públicas, e depois que reconhecesse as restrições alimentares oriundas de cada povo tradicional. O que nós estamos discutindo aqui, né? Nós estamos falando que somos povos que têm um sistema alimentar próprio. De acordo com cada povo, nós vamos ter o que alguns vão chamar de quizilas, restrições biomíticas, restrições alimentares culturais ou até, em último caso, religiosas, mas que os integrantes daquela comunidade não podem ingerir determinados alimentos. O Estado, hoje, não reconhece essas restrições para além das restrições médicas de saúde. Então, por exemplo, nós temos comunidades que não podem ingerir o arroz com galinha. Esse é um símbolo, vou falar nele primeiro, porque ele é geral entre várias nações, entre vários povos de matriz africana.
por uma questão de práticas ancestrais, que é a comida oferecida aos ancestrais, as pessoas adeptas a essa tradição, iniciadas nessa tradição, não fazem o consumo deste alimento preparado, a não ser em determinadas ocasiões específicas. Então, o que acontece? O Estado, botamos aqui a escola, né, que é o mais comum para nós, que oferta alimentação, o almoço, a janta, diariamente, coloca no seu cardápio, no dia de hoje, o arroz com galinha. As crianças que lá estão, ou os alunos, já independente da idade, ou se alimentam daquela comida, ou ficam com fome. Não há aí um reconhecimento, não há antes, né, uma pesquisa prévia para saber quais são as restrições alimentares deste indivíduo e tampouco uma oportunidade dele manifestar, alegando as suas restrições culturais ou as suas interdições alimentares. Então, nós esboçamos, criamos um projeto de direito humano que fazia isso. Anualmente, realizava um censo de segurança alimentar, sabendo quais são os povos tradicionais que aquele órgão está trabalhando diariamente, quais são as restrições alimentares daquele povo e, no segundo momento, a garantia de uma oferta de segunda alimentação, segundo cardápio, caso em algum dia aquela restrição estivesse presente. Claro que isso aí demanda uma organização muito grande, mas nós chegamos a construir e apresentar isso à Secretaria Municipal de Educação. A pandemia nos pegou em determinado momento, nós não conseguimos avançar, houve a troca do governo e essa pauta ficou suspensa para que a gente possa reatar essa discussão com o governo de plantão que agora está no município. Mas entendam, né? Tínhamos dois momentos. Fazer primeiro esse senso de reconhecimento de quem nós estamos atendendo. Tem alguém aqui que é diferenciado, que tem uma cultura diferenciada, tem uma organização social, política, um sistema alimentar próprio? Ok. Segundo momento, tem esses povos que nós estamos atendendo, tem restrições específicas alimentares? Se sim, de que forma nós podemos minimizar? Porque é uma agressão eu obrigar o ser humano a ingerir, a se alimentar de um alimento que tradicionalmente ele é impedido de fazê-lo. E não dar uma segunda opção. E num terceiro momento, ainda neste projeto, nós fazíamos um processo de integração dos ingredientes utilizados na culinária tradicional de matriz africana dentro do cardápio escolar, dentro do cardápio utilizado nas instituições públicas. Então, através de uma conversa, através de rodas de conversa, de seminários, de integração entre estes povos, nós íamos incluindo dentro desta alimentação oferecida nos espaços públicos ingredientes utilizados nos povos e comunidades tradicionais. Não era a comida típica, a comida tradicional, sagrada, servida dentro da escola, mas elementos como a batata doce, a farinha de milho, a mandioca, enfim, né, esses elementos que seriam apontados pelos povos e comunidades tradicionais para que a criança que passa o seu maior tempo, principalmente na escola, ao se alimentar daquele ingrediente, daquele alimento na escola, pudesse fazer essa relação com o terreiro, com a sua comunidade tradicional, ao qual ela também faz parte. Então, esse era o projeto que nós havíamos esboçado, construímos e apresentamos. Depois disso, fruto dessas audiências e desse comitê, na sequência, nós construímos a minuta de um projeto de lei, que para nós era o essencial de toda a nossa construção política do município, que é a lei que reconhece a presença dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, historicamente no município de Rio Grande, desde a sua constituição, e declara os seus saberes e práticas ancestrais como patrimônio imaterial do município. Então, o que nós conseguimos aí, ou tentamos fazer aí? Né? Tentamos criar um marco legal municipal, onde, através dessa lei de reconhecimento, ela vem dizendo quem são povos, comunidades tradicionais de matriz africana, quem são as autoridades tradicionais dentro deste povo, quem são as lideranças tradicionais,
quais são os povos presentes no solo rio-grandino, dos povos de matriz africana, os povos bantus, iorubás e jeje, o que são as unidades territoriais tradicionais, como esse povo se organiza, de que forma esse povo está presente na cidade. E faz um link, já no seu último artigo, prevendo a discussão e criação de um plano municipal de desenvolvimento sustentável dos povos tradicionais de matriz africana. Essa era a nossa lei, nós demos total prioridade, porque todos os nossos planos futuros iriam se enganchar nesta primeira lei. Ela seria a lei mãe, a lei base, e dela surgiriam inúmeros membros que eu vou tentar trazer aqui na sequência. Conseguimos aprovar essa lei, tivemos algumas estratégias políticas, mas aprovamos essa lei, ela está vigente hoje no município de Rio Grande. Além disso, nós fomos discutindo outras formas de garantir que as nossas demandas fossem atendidas. Se não por projeto de lei, então por projetos a serem executados pelas secretarias, pela Caisan, de que forma nós íamos nos organizar na cidade para executar esse projeto. Um deles foi o projeto de hortas comunitárias dos povos tradicionais de matriz africana, onde, através de um espaço público, nós conseguiríamos ali cultivar com a comunidade plantas medicinais e também outros elementos utilizados na culinária dos povos e comunidades tradicionais. Nós, por exemplo, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nós utilizamos muito ervas e mostardas, né, para a confecção de uma comida tradicional chamada amalá, oferecida a Xangô. Essa mostarda ou as ervas não é sempre que nós conseguimos no comércio aqui na cidade de Rio Grande. Ela é plantada nas ilhas que ficam aqui no interior, na área rural do município, mas período de muita chuva acaba não tendo, período de muita seca, então não é sempre que se encontra com tanta facilidade. Então essa era um dos cultivos que nós teríamos nessa horta comunitária, que inclusive foi programada, foi projetada para ser nos fundos do Centro Pop, que é o centro de referência para a população em situação de rua. Nós queremos fazer uma integração ali, para que aquela comunidade do Centro Pop pudesse também contribuir na construção deste espaço das hortas, pudesse aprender ali este ofício das hortas, junto com os povos tradicionais que organizariam a questão dos cuidados, de quais plantas seriam ali plantadas ou não. Enfim, era um projeto bem interessante. Prevíamos ali a dispensa de uma cesta básica para as famílias envolvidas, mas por algumas questões não conseguimos ir adiante, mas conseguimos materializar, apresentamos, aprovamos, e aí sempre a questão do orçamento, a gente ficava naquela disputa com o governo para conseguir, né, materializar, mas só de ter discutido, de ter aprovado, de ter escrito e apresentado, já é uma possibilidade. O que nos faltou foi a disputa política de conseguir o dinheiro para a execução, mas é uma possibilidade que pode ser compartilhada. Para além disso, né, já falei do direito humano à alimentação adequada, nós fizemos também um outro projeto que era a realização do censo dos povos tradicionais de matriz africana, e aí eu digo o censo dos povos e não das casas. Nós não queríamos saber onde estavam as casas, mas sim qual a quantidade, quantas pessoas nós temos no município que se autodeclaram povos tradicionais de matriz africana. Sabemos que o IBGE não dá conta, ou não dava até então, conta de fornecer este dado. Por que nós queríamos isso? Porque no setor público, ninguém escreve um projeto porque eu quero fazer o projeto. Eu preciso provar e justificar que há uma demanda, que há uma população que contribui efetivamente com o orçamento deste município e que tem as suas demandas e que justifica, então, a separação de determinada parcela do orçamento público para a execução de projetos voltados àquela comunidade. Independente da política e da ideologia partidária, é assim que funciona a máquina pública. Se eu não provar por A mais B que eu tenho a necessidade, que tem um povo que precisa dessa demanda, a ideologia vai discutir
e definir o orçamento. Então, nós precisamos de dados, precisamos mostrar, quantificar quantos nós somos, o que nós representamos no orçamento do município, né? Porque é assim que o gestor funciona. Eu não preciso dizer que são 100, 200 pessoas, eu digo que são 100, 200 contribuintes que constroem essa cidade para a gente poder fazer essa discussão mais qualificada. Então, pensamos o quê? Nós já temos o cadastro único, que tem essa função de identificar as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, e nós podemos utilizar o cadastro único, por quê? Porque ele tem como público prioritário as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, mas ele também trabalha com povos tradicionais específicos. E aí ele vai trazer 17 possibilidades de povos tradicionais específicos, que não são só povos tradicionais, ele faz ali uma questão de foco também nas pessoas em situação de rua, oriundas, egressas do sistema carcerário, enfim, ele tem povos tradicionais e específicos, 17 possibilidades. E o cadastro único, nós vimos que era, então, uma possibilidade real de realizar este censo, de dizer quantos nós somos na cidade de Rio Grande. Independente da renda, todas as pessoas e famílias podem e devem estar no cadastro único. O cadastro único é a forma do governo conhecer a realidade das famílias do seu município. É ali que o governante vai entender de que forma as famílias se organizam, onde elas estão, quais são as suas necessidades reais. Tanto que vai trazer ali inúmeras questões da moradia daquela pessoa, da rua, de acesso a serviços públicos, se tem energia elétrica, se tem água encanada, se tem esgoto, se a casa é de madeira, de pedra, enfim. Né? Para além de quantificar, ele traz também a questão da qualidade de vida, do acesso aos serviços públicos que essas famílias e pessoas têm ou não têm. Só por si, por isso aí, o governante já consegue fazer um bom trabalho atendendo às demandas do cadastro único, sabe? Sabemos que, infelizmente, não é só assim que funciona o que a banda toca, né? Quem paga a banda escolhe o repertório e as músicas que a banda vai tocar. Mas, por aí, a gente já conseguiria ter um bom sul ou um bom norte, para quem é adepto do norte, de como os governantes deveriam trabalhar. Para além disso, né, quando a gente vai discutir, mas não tem dinheiro, como é que vai pagar para fazer um projeto desses? Tem que ter alguém que coordene o projeto, tem que ter as pessoas que vão estar na rua fazendo esse censo, aplicando. Falta verba. Aí vamos nós lá, bom, se falta verba, da onde vamos conseguir verba? Acabamos construindo e compreendendo, né, que o município recebe um dinheiro mensal de acordo com a atualização do seu cadastro único, recebe um dinheiro de acordo com seu índice de gestão descentralizada, justamente para investir da melhor forma de manter o seu cadastro atualizado, de manter as ações que envolvem o cadastro único, facilitar o trabalho desses trabalhadores. Então, através do IGD, nós conseguiríamos, sim, custear este projeto para que pudéssemos realizar esse censo. Para além disso, nós fomos discutindo possibilidades, demandas, de que forma nós conseguimos materializar, então, que os povos e comunidades tradicionais historicamente trazem e apresentavam nesta ocasião ao Executivo Municipal. Desenvolvemos um projeto chamado Caminhos Negros, Redescobrindo Rio Grande. Bebemos na fonte dos territórios negros, que já existe em Porto Alegre, executado pela Carris, porque compreendemos que um povo, quando está em um território, ele tem que estar representado neste território. Quando a gente fala do direito à cidade, quem chega nessa cidade tem que compreender que nós construímos e que nós fazemos parte dessa cidade. A cidade por si só tem que dizer, olha, encontro elementos que remontam, indicam a população de matriz africana, aos ciganos, aos povos originários, e hoje nós não temos isso em praticamente nenhuma cidade. As cidades se reorganizaram de acordo com o capital, né, com a distribuição de terra, e aí desde as capitanias hereditárias até os dias de hoje,
O centro urbano representa a elite, né? Quem é que está na periferia? Eu não preciso fazer essa discussão com vocês, mas a gente engata as falas que já está acostumado a fazer nos eventos públicos, e aí não tem como chegar aqui, tem que tirar uma coisa da outra, mas quem é que está na periferia? Por que majoritariamente nós estamos na periferia? Como é que se deu esse processo de construção para que nós estivéssemos nesses locais? Bom, vocês sabem disso melhor até do que eu. Então, precisamos criar um projeto que, embora nós sejamos uma cidade de descendência lusitana, e é isso que todas e todos compreendem da cidade de Rio Grande, né, com grande importância e significativa colaboração dos portugueses e portuguesas, precisamos compreender que tudo que existe nessa cidade foi construída através da mão de obra negra escravizada. E que povos e comunidades tradicionais contribuíram para a criação da cultura local dessa cidade, da culinária dessa cidade. Nós precisamos, de fato, ser não só reconhecidos, mas que o nosso valor seja reconhecido para a construção deste município. Então, este projeto Caminhos Negros, Redescobrindo o Rio Grande, tem a intenção de contar, ou melhor, recontar a história oficial dessa cidade, de dizer qual foi a importância da comunidade negra para a cidade de Rio Grande. Com isso, nós temos o intuito de mapear, identificar e mapear locais de importância para a comunidade negra, que tenha uma história, que foi muito utilizado, que as negras negros tinham uma maior concentração, e contar um pouco dessa história, identificar através de placas e criar com isso um circuito, um caminho que pode ser percorrido pelas professoras e professores na execução da Lei 10.639, abordando, então, a história africana e afro-brasileira. Que nós possamos, então, que os nossos alunos e alunas possam conhecer um pouco da história dessa cidade, mas a história não contada, né? Como diz a Mangueira. A história que a história não conta. Que a Praça Tamandaré é a Geribanda, que o Largo Doutor Pio era o Largo das Quitandeiras, onde as negras vendiam seus quitutes, juntavam dinheiro para trabalhar com a libertação de outros seres escravizados. Enfim, que as docas do mercado que hoje vendem peixe também já foi o local de comercialização de negras e negros na cidade. Que a praça que tem ao lado da Santa Casa era o Pelourinho Municipal. Isso a história não conta, ninguém conhece. Nós passamos diuturnamente por esses locais e não compreendemos a importância histórica, social e cultural que aquele espaço de terra representa para uma comunidade. A dor que alguns lugares trazem e a alegria que outros ainda guardam. Nós sabemos que alguns espaços são propícios a alegrias, a festas, a encontros, e não sabemos a história daquele lugar, como é que se desencadeou esse processo histórico de construção daquele espaço como encontro, como divertimento. Então, precisamos construir estes caminhos para evidenciar a nossa participação e a nossa presença nesta cidade. Com isso, nós começamos a entender o quê? Bom, quando falamos de direito à cidade, de estar representado na cidade, é impossível não falar do plano diretor de cada cidade. O plano diretor é o que organiza a cidade e diz o que pode acontecer em determinadas áreas. Divide a cidade em setores, em áreas, e diz o que ali pode acontecer, o que pode ser desenvolvido naquele espaço de terra ou não. Muitas coisas, ou algumas coisas, do plano diretor acabam indo de encontro às práticas ritualísticas dos povos e comunidades tradicionais. E aí nós precisamos, então, fazer um trabalho para que o plano diretor que estava sendo atualizado na nossa gestão pudesse reconhecer a presença de povos e comunidades tradicionais. Para além dos de matriz africana, os povos originários, que aqui também estão alojados, os povos ciganos e todos os povos que estão presentes neste município. Então, nós vamos trabalhar lá, vamos beber em algumas fontes, procuramos alguma coisa em Salvador,
e achamos, né, algum esboço ali de política que vai trabalhar com o reconhecimento dos espaços de preservação cultural, que vai reconhecer esses espaços e a importância cultural destes espaços, daquele território, a importância cultural, a importância ambiental, enfim. Então, nós começamos a esboçar e trabalhar dessa forma e construímos essa possibilidade do plano diretor reconhecer estes espaços de importância cultural, de reconhecer as unidades territoriais, ou seja, as casas dos povos de matriz africana, como espaços de valor cultural. Isso está ainda para ser votado no Legislativo, mas nós construímos primeiro essa possibilidade. Linkado ao plano diretor, é impossível não falar do Código de Posturas, que é o segundo instrumento municipal que vai trazer a legislação da cidade, vai regrar a cidade. E o Código de Posturas de Rio Grande, o último, era de 1932. Imagina, se apenas em século XXI, gestão 2017, nós fomos reconhecer oficialmente que os povos tradicionais de matriz africana aqui estão, todas as diretrizes e normas previstas no Código de Posturas justamente não reconheciam as nossas demandas. Nós temos práticas ancestrais e milenares de alimentar os locais, de alimentar a natureza, de saudar os ancestrais, né? Que não é reconhecido. Óbvio que aí nós vamos fazer uma segunda discussão de conscientização, da questão de descarte, da questão ecológica interna com o povo, mas precisamos garantir com o governo municipal a possibilidade das nossas demandas serem absorvidas por esse Código de Posturas. A gente não pode reconhecer um povo, por exemplo, e no Código de Posturas, como é aqui em Rio Grande, dizer que é proibido a criação de animais, aves e demais animais, fora do meio rural. Então, como é que eu reconheço que o povo tradicional está nessa cidade, mas ele não tem o seu direito humano à alimentação adequada, é fragilizado quando ele não pode criar a ave que ele vai se alimentar? Então, nós fomos para a discussão com o governo e dizer, olha, não adianta nos reconhecer só para folclore. Se eu não posso comer, eu não posso viver. Como é que vamos fazer essa discussão, camarada? Como é que nós vamos construir isso? Nós precisamos garantir a nossa alimentação cultural, ancestral, milenar. É assim que o meu povo se alimenta e é assim que ele vai se alimentar. Então, vamos discutir essa proibição da criação de animais fora da zona rural. Então, fomos lá, e aí é que entra a estratégia política, né? Porque nós temos que nos desdobrar para criar uma linguagem legislativa que vá conseguir dar conta dessa especificidade. Então, aí a lei, no artigo, diz que é proibida a criação de animais fora da zona rural, né? Aí vem logo abaixo, os povos e comunidades tradicionais ficam autorizados à criação de animais, independente do local onde estiverem. Eu não vou saber trazer agora de cabeça a letra certa, mas posso disponibilizar para que a gente possa fazer essa discussão também em outros momentos. Aprofundar melhor, estou falando muito por cima, né? Nós tínhamos, Código de Posturas tem 133 artigos, 8 artigos vinham de encontro diretamente às práticas dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós conseguimos rediscutir esse Código de Posturas e ele está para apreciação do Legislativo, por conta da pandemia também não conseguiu avançar. Mas já caminhando para o final, quando nós dizemos, e aí vou repetir isso inúmeras vezes, quando a gente reconhece, e aí é que está a tática. Quando nós fomos lá naquela primeira lei que eu falei para vocês, que reconhece a presença, declara as práticas e saberes como patrimônio material, nós não dissemos para eles, ou para mim mesmo, que estava no governo, nós não dissemos para eles que viríamos com essas outras inúmeras políticas na sequência. Nós só falamos da lei. E se a gente apresentasse o pacote completo, não, mas para aí, vocês estão de pegadinha aqui. Então, a gente foi por partes. Primeiro, garantimos a lei e, através da lei, ela foi a base para todos estes segmentos que nós estamos falando aqui.
O povo tradicional, assim como tem a sua ancestralidade, os mais velhos, tem também os mais novos. Eu já disse para vocês, esse é um dos valores civilizatórios do nosso povo, que é o compromisso com os mais novos. Nós temos, acredito que em todos os municípios, o jovem aprendiz, aprendiz legal, de acordo com o município. Então, nós fomos fazer essa discussão das legislações, quando criamos aqui a lei do aprendiz legal, para garantir que os jovens oriundos dos povos e comunidades tradicionais estivessem no público prioritário a serem contemplados pelo programa. E aí vamos justificar com o preconceito, a criminalização histórica, a questão de ser uma política afirmativa, reparatória, compensatória, o número de pessoas que se autodeclaram negras no Brasil não estão representados no número de funcionários públicos. Então, tudo que eu estou falando aqui foi com muita discussão, com muito embate, mas a gente conseguiu sustentar, porque eu sou filho de Xangô, né? Alguém tem que garantir essa discussão. E aí nós fomos tentando. E a cota nos dando demanda, nos dizendo, é possível, olha, quem sabe esse caminho. E Tata Edson vindo aqui a Rio Grande diuturnamente, quase que 2 vezes por mês. E nos provocando. Olha, mas o povo só discute isso, e isso aqui vocês não discutem. E aí nós íamos nos readequando, pensando, porque isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Até para nós nos compreendermos povos tradicionais, ok, é uma demanda, mas vai. Mas nós pararmos para refletir a cidade que moramos e entender que ela não nos compreende é um trabalho muito grande. Porque nós fomos ensinados desde pequeno que o que tem é bom. A gente vai tentando se adequar, sobreviver ao que já existe. Nunca nos foi ensinado de que nós podemos transformar a sociedade. E aí o sistema educacional, vocês sabem que cumpre o seu papel no sistema capitalista, né? Nós temos uma educação eurocentrada. Não é à toa que nós temos uma aula, nós temos 4 aulas de física, 4 de biologia, 4 de química e uma de filosofia, uma de sociologia, uma de história. Porque o sistema ele não pretende criar críticos pensadores da sociedade. Ele quer criar produtores que vão gerar lucro para o sistema capitalista vigente. Então, é a matemática, é a química na veia para que a pessoa, para formar engenheiros, produtores, pessoas que vão gerar riquezas, e não pessoas que vão criticar, pensar o sistema a qual estão inseridos. Então, não é cultural a gente parar para pensar, a segurança alimentar envolve os povos tradicionais? Óbvio. O esporte envolve? Óbvio. Todas as políticas envolvem todos os povos que aqui estão. De que forma nós não somos atendidos? Então, é isso que nós vamos evidenciar. Olha, aqui nós não somos atendidos adequadamente. De que forma o governo pode nos atender? Vamos construir. Só apontar o erro não adianta. Quem não está na construção não pode depois criticar uma vez que já está construído. Bom, garantimos então a lei do aprendiz legal prioritário os jovens dos povos e comunidades tradicionais. Para além disso, entendemos o quê? Para um povo ter o seu pleno reconhecimento e garantir o seu desenvolvimento sustentável, perpassa pela discussão econômica. Precisamos discutir a questão econômica. Precisamos garantir uma autonomia financeira de um povo que está se colocando como ter a sua forma própria de se organizar, sua constituição de cultura, sua compreensão de mundo exclusiva. Bom, então vocês precisam se organizar e essa discussão perpassa pela questão econômica e financeira. Como é que nós trabalhamos isso? E aí viemos trabalhando um trabalho do Estado, do Rio Grande do Sul todo, na rede Ubuntu de cooperação solidária, que vai discutir a economia popular e solidária. A economia popular e solidária, os terreiros é que dão aula disso. Isso não nasceu com a branquitude que aí está. Né? Isso nasceu com os povos e comunidades tradicionais, com o sistema de trocas, com a produção feita por todas e dividido por todos. Bom, isso é nosso, nós sempre fizemos isso tradicionalmente. Hoje nós precisamos nos reorganizar e precisamos, então, nos adequar dentro do sistema capitalista de que forma nós conseguimos evidenciar e trazer como uma coisa nova
essa forma que nós historicamente nos organizamos e essa relação de troca que nós temos, que não é embasada sobre o lucro, sobre a exploração, mas sim da divisão real de trabalho e do fruto deste trabalho. Então, vamos discutir a economia popular e solidária e conseguimos criar aqui no município, com um projeto que já está sendo desenvolvido no Estado, a primeira feira dos povos e comunidades tradicionais, onde nós tínhamos esse intuito de discutir produtores e consumidores entre os povos e comunidades tradicionais. Bom, nós somos um povo que já disse que tem uma soberania, que tem um sistema alimentar próprio, que tem demandas específicas e produtos que não são oferecidos com tanta facilidade ou com a qualidade necessária no mercado. Então, queríamos criar este espaço para mostrar que é possível acabar com os atravessadores, quem traz esse produto, que lucra, que superfatura. Vamos discutir isso, de que forma, se tem alguém dos nossos que produz algo que nós consumimos, vamos comprar diretamente daqueles, vamos fazer essas relações, essas redes, até para fora da cidade. Vamos começar com essa discussão municipal, vamos comprar dos nossos, manter o dinheiro circulando entre nós, para ter essa discussão de protagonismo econômico e financeiro. Bom, nós aderimos também à coalizão latino-americana e caribenha de cidades contra o racismo, a xenofobia e o preconceito. A nossa ideia era tentar pautar essa coalizão, mas foi no final do governo e a pandemia não nos deixou participar tão ativamente, nós não conseguimos. A nossa ideia era trazer essa discussão dos povos e comunidades tradicionais para dentro da coalizão latino-americana. Então, nós somos ousados, e se a gente não for, ninguém será por nós. Ou a gente vai e vê cidade construir, ou então a gente fica sentado chorando de mão dada. Então, a gente queria pautar essa coalizão latino-americana, não conseguimos num primeiro momento. Mas fomos, para além do latino-americano e caribenha, com a proposta do Fonsan Pótima de discutir as cidades co-irmãs, de fazer o caminho inverso do tráfico negreiro, do sistema escravocrata, né, que trouxe os negros e negras sequestrados para cá, de fazer esse caminho inverso para tentar resgatar a nossa dignidade, a nossa compreensão enquanto ser humano. Tudo que o sistema escravocrata nos roubou, o direito de ser alguém, o direito de pertencer a um povo, nós queremos fazer, e aí não vou conseguir aprofundar a discussão aqui, porque fizemos relação direta com quem? Com quem? Com o Oió, na Nigéria, na África, porque a gente não é fracos também. Bom, se vamos discutir, não vamos discutir a senzala só no Brasil, vamos discutir a matriz africana, quem nos dá origem, quem é a matriz desses nossos valores civilizatórios. Como é que hoje está constituído lá? O que nós podemos trocar, o que nós podemos facilitar, né? E resgatar essa questão de dignidade mesmo do nosso povo, de poder ser um povo, de poder ser alguém. Então, tudo isso que eu falei aqui que nós fizemos, nós compartilhamos com o governo, com o Palácio do Rei, do Alafim de Oió, essas nossas práticas, explicamos, muitas coisas eles não sabiam, eles nem sabiam da Convenção 69 da OIT, se podiam se autodeclarar povo tradicional, no caso eles povo originário, porque eles ainda moram na mesma terra, né? E aí compreendemos, trocamos, e aí acabamos recebendo, então, para finalizar, uma carta de reconhecimento das nossas ações enquanto prefeitura no município de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e do Fonsan Pótima, né? Um reconhecimento internacional vindo direto do Palácio do Alafim de Oió, a grande autoridade em Oió reconhece essas nossas ações, e para mim, que sou filho de Xangô, é uma importância ímpar, né? O homem, a autoridade que senta na cadeira, no trono de Xangô, reconhecendo minimamente as ações que nós conseguimos, muito esforço e muita luta garantir. Imaginem para vocês a felicidade que é, para mim, não consigo externalizar isso, né? Quando essa figura de autoridade que senta na cadeira, no trono de Xangô, reconhece as nossas ações e diz que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Porque é isso. Nós não estamos aqui dizendo, olha, é um ótimo trabalho, é um bom... Não, é um trabalho que tem que ser feito. Esse é o compromisso com a minha comunidade.
não é para ganhar palma, não é para ser eleito, não é para ser... Não, é que a gente precisa construir alguma coisa ou o próximo período nos engole. O fascismo está aí, o preconceito cada vez mais, ninguém tem vergonha de nada. Então nós precisamos construir alguma coisa. Seja no setor que for, se é na educação, se é na saúde, vamos falar do programa de saúde da população negra, fica para a próxima, mas nós precisamos construir. Não dá mais apenas de reconhecer os povos tradicionais, fazer um evento, chamar para fazer um toque de tambor, de dançar. Isso é folclore. Folclore não muda a vida de ninguém. Folclore não vai persuadir no nosso dia a dia, não garante a comida. Ah, tudo bem, vocês nem reconhecido eram, agora vocês são, a gente traz, vocês se apresentam, olha que bonito, que lindo. E o que impacta na minha vida, na vida da minha filha? O que modifica? Ser reconhecido, mas até que ponto? Eu tenho pleno acesso aos direitos fundamentais e essenciais que a parcela branca da sociedade historicamente tem e ainda tem em cima dos seus privilégios? Eu não quero ter privilégios, eu quero apenas ser reconhecido, ter dignidade, ter qualidade de vida. Não é o que todas e todos nós queremos ter? Então é para isso que nós trabalhamos. E para isso, e é por isso que nós conseguimos deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa que o nosso compromisso com a ancestralidade está sendo cumprido. Nós não estamos apenas gozando dos benefícios que os nossos ancestrais construíram. Isso é uma estrada. Eles construíram e abriram caminho. Nos cabe pavimentar e construir novas estradas. Muito obrigado a todas e todos. Mas eu acho que esse momento de hoje, eu até já coloquei um pouco do resumo no chat, ele diz o seguinte: é possível desenvolver ações, conhecendo a cidade, conhecendo a política de segurança alimentar e nutricional, participando das relações de controle social e tendo pessoas comprometidas nos governos para poderem executarem as questões. Este curso que hoje as pessoas aqui, a Paulette, a Renata e o Chandler ajudaram a construir, ele tem a perspectiva, e eu acho que foi muito bem colocado na fala das três pessoas, a importância de nós criar, se é indicadores, se é dimensão, mas para que a gente possa dar um passo à frente, para além de toda essa exceção política e de conhecimento histórico que foi aqui apresentado, que a gente possa, sim, efetivar. E eu acredito que esse encontro de hoje, né, Claudete, se alguém quiser, para colar naquele vídeo, assim, por que é importante ter função próxima no seu município? Se alguém não soubesse, a gente hoje tem, e graças a essa cooperação, todos esses documentos que foram aqui citados estão aí com links organizados. Toda essa fala vai estar sendo gravada e vai estar fazendo parte do nosso curso, e eu agora passo às minhas colegas, professoras e a todos os que estão aqui. Boa noite a todos. Peço a Gô, peço a bênção aos velhos. Gostaria primeiramente de parabenizar, porque essa foi uma das rodas que eu fiquei arrepiada, assim, principalmente nas falas, né? Todas as falas foram incríveis, mas principalmente nas falas do Chandler, que eu acho que é realmente isso. Não é só ser reconhecido, né? Criar políticas que nos vejam, né? E a Cota sempre fala da invisibilidade, né? E os póstumos não querem ficar invisíveis. E eu acho que vai contribuir muito, muito para a construção desse curso. Eu queria fazer 3 considerações. Primeiro, com a Paulette, se seria possível disponibilizar essa cartilha que você falou para nós, com a Renata, eu tive a oportunidade no meu mestrado de trabalhar com os produtos da agricultura familiar que iam para alimentação escolar. E vendo de perto, né, a gente sabe que, infelizmente, muitas crianças, a única alimentação que elas têm é no período escolar. Elas só se alimentam naquele período. E uma das escolas que eu visitei era uma escola integral, então eles comiam as 3 refeições. Lá tinha
uma política bem bacana, né? Tinha a questão da horta, né, que você colocou. Essa escola era atendida pela agricultura familiar. Só que aí essa semana eu encontrei a diretora dessa escola, né? E ela me relatou como que tem sido doloroso, porque essa escola é de uma comunidade carente, a maior parte dos alunos são da população negra, que a história já nos conta isso. E ela falou, e agora a escola está no sistema híbrido. Então, uma semana eles vão e outra semana eles não vão. E a semana que eles não vão, eles estão em extrema insegurança alimentar. Muitos desses alunos, eles não têm o que comer. O governo tem dado uma ajuda, mas é muito pouco, né, com ingredientes limitados. E ela falou que na semana que eles vão, eles comem assim de uma forma que parecem que nunca comeram na vida, exatamente pelo fato deles terem passado uma semana com fome. No seu olhar de nutricionista que trabalha com o PNAE nesse cenário de pandemia e considerando principalmente que a maior parte dessa população que está em segurança é negra, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário, que infelizmente é muito doloroso. Também, rapidamente, quero agradecer, parabenizar, né? Acho que isso está mais que contemplado aí das nossas expectativas. E, bom, na verdade tem assim, uma lista de questões, né, que acho que a gente aproveita depois para perguntar para cada um de vocês, mas até nessa perspectiva para o Chandler, eu queria perguntar, né, nessa ideia do censo, né, via CAD único, se foi possível fazer e como foi feito, né, porque acho que esse tipo de busca de dados é muito importante assim, essa via aí para nós que estamos tentando, né, criar um curso, e não que nós vamos aplicar isso, mas que são estratégias importantes de disponibilizar nessas experiências. Né? Bom, a outra questão que eu queria perguntar, um comentário que também eu queria fazer, né, que essas 3 situações foram na escala do município, né, e como a potência, né, como é uma potência interessante, né, esse espaço de escala do município. Claro que a gente poderia estar pensando em estado, a escala nacional, né, mas como é que vocês visualizam aí, né, na experiência de vocês, né, experiências de outros municípios, assim, né? Eu acho que o Chandler já trouxe, né, alguns, né, que vocês visualizaram, a própria Porto Alegre, nos caminhos, os territórios negros, Salvador, mas, enfim, né, gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem de outras iniciativas que vocês poderiam disponibilizar, que talvez seja interessante para o nosso curso estarmos acessando e indicando né, que a existência dessas iniciativas. Era isso, e mais uma vez, muito obrigado aí pelos aprendizados e parabéns, né, porque acho que resulta de muita perseverança e luta. Uma pergunta, Renata, quando você teve contato com os povos tradicionais de Mata Atlântica, que eles apresentaram as necessidades para constituir aquela cesta, esse olhar de nutricionista, que acho que é uma coisa importante para o valor nutricional, se você via, ou se você percebeu, ou se você teve alguma ideia em relação ao valor nutricional daqueles alimentos que eram colocados, que eram essenciais para aquela cesta que foi apresentada ao Ministério Público. Paulette, eu queria também perguntar, acho que foi, quando a gente vê as experiências, né, que o Chandler, a partir desse lugar de estar como secretário com o espaço real da questão da igualdade racial, e você como vice-prefeita e agora como secretária, que também passa para esse lugar mais, né, da ponta lá de execução. Você acha que, até porque acho que é uma das coisas, a gente nunca sabe para que lugar a gente disputa, quando a gente tem condições de disputar, como é que você vê esses lugares de operacionalidade, assim? Era uma coisa importante.